Boa noite a todos e a todas, para mais uma palestra do nosso grupo de pesquisa de extensão, as áreas de atuação do operador de direito. Hoje temos o prazer de ter aqui o Dr. Fernando Pino de Oliveira Júnior, né, para contribuir com a sua experiência profissional para os nossos discentes, para que eles possam ter uma opção de carreira e uma visualização das várias opções da nossa área dos operadores de direito. Letícia, boa noite, pode iniciar. Boa noite, o meu nome é Letícia, eu sou extensionista do projeto. Para começar a falar um pouquinho, o professor Davi já falou, mas o nosso projeto de extensão fala sobre as áreas de atuação do operador de direito. Esse é o segundo ano que nós estamos fazendo. E hoje o palestrante, o Dr. Fernando Pino, veio contar para a gente um pouquinho sobre como é a rotina e como foi para ele ingressar no Ministério Público do Trabalho, né? O projeto é tocado pelo professor Davi, além do professor Calegari, que não veio hoje, né? Ah, tá doente. E só falar um pouquinho, apresentar o nosso palestrante, depois eu passo a palavra para o senhor, tá, doutor Fernando? Ele é servidor efetivo e assessor desembargador do TRT do Espírito Santo, foi procurador do INSS, atualmente, pelo que eu entendi, né, é procurador do Ministério Público do Trabalho desde 2001, é participante do processo de interiorização do Ministério Público do Trabalho como membro da Comissão de Interiorização no Estado do Rio, ex-coordenador estadual da Coordenadoria de Combate ao Trabalho Infantil, é coordenador da Procuradoria de Nova Friburgo por diversas gestões, atualmente é coordenador da Procuradoria de Cabo Frio e também é especialista em Direito Previdenciário pelo CESP-UNB. Eu vou passar a palavra para o doutor Fernando. E só para avisar que durante a palestra eu vou colocar no chat tanto o formulário para vocês avaliarem a palestra de hoje, quanto a lista de presença para vocês assinarem. E caso dê algum problema na lista de presença da ProEx, a gente vê pelo formulário quem respondeu. Então, se tiver alguma pergunta para fazer, alguma coisa, é só colocar lá no formulário. Doutor Fernando, pode ficar à vontade. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite, poder estar aqui com vocês, ao professor Davi, a UF. Dizer que é muito interessante o projeto de vocês, né? A proposta de vocês é bastante interessante. E falar que eu vou começar fazendo duas confissões, né? Eu comecei a fazer um roteirinho aqui para mim e percebi duas coisas. Primeiro, não que vai demorar em função disso que eu vou falar, não, tá, gente? Primeiro, a extensão da área de atuação do Ministério Público do Trabalho, né? Quanta coisa o Ministério Público do Trabalho faz. A gente fica envolvido no dia a dia e mal percebe a quantidade de coisas diferentes que a gente faz. E segundo é que, ao fazer esse roteiro, a gente acaba, o professor Davi pediu para eu fazer as vantagens e desvantagens, né? Para eu falar sobre as vantagens e desvantagens da minha profissão, a gente acaba fazendo uma autoavaliação, né? Eu já tenho bastante tempo no MPT, se não fosse uma reforma administrativa aí que saiu, eu poderia aposentar daqui a pouquinho, vou ter que ficar aí pela idade, mas a gente acaba fazendo uma avaliação, né? De uma carreira, né, de um tempo. E eu também pude perceber que, além de extensa, né, de extensa área de atuação, a minha instituição, assim, nessa avaliação é maravilhosa. Eu acho que se eu tivesse tá falando aqui no meu lugar, se eu tivesse oportunidade até de aposentar hoje, eu acho que eu não faria, porque a gente faz muita coisa legal e diferente. Bom, então eu sou procurador do trabalho, né? O procurador do trabalho é um membro do Ministério Público da União
e ele como membro do Ministério Público da União, ele atua na área especializada de direito do trabalho. Nós somos, assim, se eu fosse contar para um leigo, eu sei que vocês já estudaram isso aí na faculdade. Eu ia falar que eu sou o procurador da República que atua na área trabalhista, né? Então, a gente lida com as normas de direito do trabalho, né? CLT, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, convenções internacionais da OIT, e a gente atua especificamente na Justiça do Trabalho. Quais são as formas de atuação? A gente pode atuar como órgão agente ou interveniente. Como órgão agente, eu vou investigar uma determinada situação, apurar se ela está correta ou não, vou ajuizar uma ação civil pública ou firmar um termo de compromisso. Como órgão interveniente, eu vou exarar um parecer no processo. Depois o juiz vai resolver se vai acolher ou não, mas costuma ter um peso bastante forte. A gente também tem uma atuação muito forte como mediador. A gente é muito procurado para ser mediador. Isso é muito interessante. Na mediação, a gente não vai investigar ninguém. A gente vai apenas proporcionar que as partes elas cheguem a algum consenso. Então, o que acontece no dia a dia? Tem lá um sindicato e uma empresa. Eu peguei um caso aqui outro dia em Cabo Frio, até bastante curioso. Há um sindicato com inúmeras empresas sem acordo coletivo. Aí o sindicato apresentou uma mediação. Nós chamamos a empresa só vem se ela tiver interesse, a gente pergunta primeiro, ela responde, tem interesse sim, ou não, se não vem a gente arquiva, o sindicato pode até fazer uma denúncia com alguma irregularidade, mas em caso de mediação não. A gente chamou a empresa sentou, conversou, eu entendi até que não era caso da gente continuar aquela negociação toda ali com futuras audiências no Ministério do Trabalho. Eles marcaram outras reuniões e depois eles firmaram um acordo coletivo. Bem, nesse caso aí foram 3.000 trabalhadores aqui da região que conseguiram ter um piso salarial, condições dignas de trabalho. Então, a gente atuou aí como mediador. Então, ou a gente atua como órgão agente investigando, ou como interveniente dando parecer, ou como mediador. E a gente é inventivo também. A gente atua em procedimentos promocionais. Isso eu vou falar depois, tá? Então, nas investigações, eu falei da mediação nas investigações, como funciona? Nós temos inúmeros canais de denúncia, 0800, internet, pode ser na própria sede da Procuradoria, a pessoa vem aqui, ou telefona, ou faz pela internet, pelo site do MPT, ela relata o problema, é autuada uma representação, a gente avalia se é hipótese de atuação ou não do MPT. Sem hipótese, a gente colhe elementos probatórios, aí a gente pode ir para qualquer lado, né? Dependendo da situação, pode achar que é caso de prova testemunhal, pode pedir uma fiscalização, pode pedir documentos, e aí a nossa atuação é bastante variada. Isso é bem legal, não tem rotina. São inúmeras as áreas de atuação, depois eu vou falar para vocês, né, as hipóteses, né? Estou falando das formas. Então, investigando, a gente chega à conclusão se é caso de arquivar, porque não tem problema nenhum, ou se há mesmo uma irregularidade. Então, nós chamamos a empresa para tentar firmar um termo de compromisso. Firmado que a situação está resolvida, é um título executivo. Não firmado, aí a gente tem que ajuizar uma ação civil pública na Justiça do Trabalho. Vamos lá. Procedimentos promocionais. Eu vou falar dos procedimentos promocionais depois das hipóteses de atuação. Deixa eu ver se eu acho o arquivo aqui que eu tive que fechar, porque estava falando.
As hipóteses de atuação são diversas, como eu falei, mas vamos começar aqui pelo meio ambiente do trabalho. Meio ambiente do trabalho, a gente atua para verificar se o trabalhador está tendo condições ideais de trabalho. Essa é uma hipótese que hoje em dia é a que mais está acontecendo no MPT. Vamos dizer, 80% das investigações são de meio ambiente de trabalho. O nosso sistema é muito bom, ele tem dados e a gente colhe, se eu quiser puxar em todos os 13 municípios da minha atuação aqui, qual a região que tem maior problema de meio ambiente de trabalho e qual agente causador ou qual empresa a gente puxa. Então, a gente tem estratégia, pode traçar estratégia também. Então, a gente atua para garantir um meio ambiente de trabalho saudável nas empresas. E no dia a dia você pega de tudo. É incrível, você pega de tudo. Desde uma pequena empresa que não tem um banheiro até uma plataforma da Petrobras. Aí você tem que ser criativo. Na pequena empresa, para a pequena empresa, a gente pede uma diligência do servidor, ele vai lá, conversa, fala que tem uma investigação e a gente dá um prazo para consertar. No caso da Petrobras, a gente tem que ir lá fazer uma inspeção ou pedir uma fiscalização. Nós participamos também de uma força-tarefa chamada Ouro Negro, que é criada exclusivamente com órgãos parceiros para a gente atuar no meio ambiente de trabalho das plataformas marítimas. Isso fica tudo aqui em Cabo Frio. E olha, muita coisa, porque aqui em Cabo Frio a gente tem jurisdição até nas plataformas de campos, por um critério territorial. Então, a gente pode ir lá. O professor Davi estava falando que quando eu vim de Friburgo para cá, eu devo ter feito coisas diferentes. Fiz sim. A primeira coisa que eu fiz diferente aqui foi embarcar no helicóptero, andar 150 quilômetros mar adentro e fazer uma inspeção na plataforma P63. E olha, muito interessante, porque é outro mundo. E você vê de perto a realidade dos trabalhadores, é muito importante. É muito importante. Então, assim, a gente atua fortemente nessa área de meio ambiente de trabalho, desde em questões grandes como em questões pequenas. Casos de mergulhadores, muito acidente do trabalho, e em muitos casos, as situações são resolvidas no curso da investigação mesmo. Outro dia teve, acho que foi uns 15 dias atrás, uma situação numa plataforma aqui que faleceu um mergulhador. Eu mandei o processo para a perícia no Rio, para o nosso médico engenheiro do trabalho. Todas as providências que a empresa tinha tomado já tinham sido suficientes para adequar as condições de trabalho. Porque como que o Ministério Público faz? O que isso é importante? A gente sabe que faleceu um trabalhador, nesse caso. Está caracterizado que foi uma condição ruim no meio ambiente de trabalho. A empresa vai responder para a família do trabalhador e tudo mais. Mas o que a gente quer? A gente quer que outros trabalhadores não venham a falecer. Quer, vamos dizer, sanear aquele meio ambiente do trabalho. E às vezes a gente tem até que aprender, pesquisar, ver o que aconteceu. Nesses casos mais específicos é assim, né? Então vamos lá, meio ambiente de trabalho. Trabalho escravo, rural, urbano e doméstico. Né? E agora também tráfico de pessoas. Bom, trabalho escravo é uma coisa que acontece em qualquer lugar. Quando eu trabalhava lá em Friburgo, me perguntaram, mas tem trabalho escravo aqui? Eu falei, tem, sim. Já fiz várias inspeções em fazendas, lá era café, para detectar trabalho escravo. Aqui em Cabo Frio, já peguei um caso de tráfico de trabalhador internacional, um caso sério, assim, bastante sério. Processo até sigiloso, a gente não pode comentar. Trabalho escravo aqui ainda não peguei, mas houve uma situação delicada, que era de trabalhadores contratados. Como funcionava a situação? Um aplicativo que convidava as pessoas para virem para as pousadas.
elas vinham para a pousada em troca de trabalho voluntário, em troca de dormir e comer na pousada. Acho que nem tinha comida, era só dormir. E, e ficava uma situação bem estranha, porque ali ficavam sendo maltratadas, não ganhavam nada, não tinham descanso, não tinham nada. Então, assim, houve uma troca de. Havia caracterizado uma troca de força de trabalho aí por aplicativo. Olha como é que as pessoas vão mudando aí a forma de escravidão moderna. Só que esse caso não ficou comigo. Eu recebi umas 4 denúncias de pousadas diferentes assim via aplicativo, mas esse caso não ficou comigo porque já havia uma investigação anterior e o aplicativo atua em todo o território nacional, então eu tive que mandar para outro procurador. Mas também tem aqui, trabalho escravo. Então a gente atua meio bem trabalho, trabalho escravo, tráfico de pessoas, atua para conceder igualdade de oportunidades aos trabalhadores e para combater a discriminação. Por exemplo, a questão das cotas dos deficientes, né? A lei de cotas prevê que para conceder igualdade de oportunidade, as empresas têm que contratar deficientes, tem a cota de aprendizagem. Há casos em que as empresas não contratam pessoas pela idade, pelo sexo ou por orientação religiosa. Então a gente tem que atuar. E tem que trabalhar com cuidado, porque dependendo do tipo de situação, às vezes a pessoa fica até com receio de se expor, né? Ó, aquela empresa não me contrata porque eu sou negro, não contrata nenhum negro. A empresa tem 200, 300 empregados e nenhum é negro. Mas eu não quero aparecer porque eu sei que eu não vou conseguir outro emprego em lugar nenhum. Aí a gente tem que manter em sigilo a identidade do denunciante, o sistema já permite isso, ou tem que colher elementos que não sejam testemunhais para a empresa não chegar ao nome da pessoa e tentar investigar de um jeito assim. Fraude nas relações de trabalho. Há muitos casos de cooperativas de trabalho, hoje em dia até menos. Quando eu entrei havia muitos, falsas cooperativas, né? Montava-se uma cooperativa, tinha lá uma pessoa que lucrava, as pessoas eram empregados de fato e não tinham salário, não tinham férias, 13º, não tinham nada. E nesse caso também a condição de meio ambiente de trabalho era horrível, havia acidente de trabalho e a pessoa ficava sem qualquer proteção legal, né? Porque não tinha registro. E pejotização, que é muito hoje, né? A constituição de pessoas jurídicas para encobertar relação de emprego, né? Quando há subordinação direta, não, e há uma pessoa jurídica falsa. Então a gente combate também a fraude nas relações de trabalho. A gente atua na promoção da liberdade sindical, né? Liberdade de votar e ser votado no sindicato, de questão das contribuições sindicais, direito de oposição, atua no trabalho portuário aquaviário, combate ao trabalho infantil. O trabalho infantil é o exemplo daquela situação que a gente tem que ser bastante criativo na questão social. Em alguns casos, a gente tem uma ação para ajuizar, em outros não. Trabalho infantil no tráfico de drogas. Vou ajuizar uma ação em face do traficante? Não, aí a gente tem que ir para o lado do procedimento promocional, que eu não falei ainda. O que é o procedimento promocional? A gente vai atuar como um órgão que estimula a sociedade para consecução de políticas públicas ou como órgão articulador da sociedade, porque o Ministério Público tem um nome muito forte, né? Não pode ser executivo, não tem os recursos do executivo, não tem a secretaria, não tem secretário, a gente tem que fazer isso tudo, você e seu assessor, e um monte de servidores idealistas, né? Mas você tem um nome muito forte, então a gente tem esse procedimento promocional. Eu tenho um aí em Rio das Ostras, por exemplo, eu recebi uma denúncia que tinha crianças no sinal, em Costa Azul. O que eu vou fazer? Vou abrir uma investigação contra quem? Quem que está botando as crianças no sinal?
Nem a denúncia falava, mas também não posso arquivar uma situação dessa. Então, eu abri, indeferi como notícia de fato, abri um procedimento promocional. Aí, o que eu vou fazer nesse procedimento? O que eu estou fazendo? Chamei o conselho tutelar, chamei a área de assistência social, vou chamar o município, vou tentar usar de outros recursos que não os meios de investigação para tentar tirar aquelas crianças da rua. Nós temos também nessa área o projeto MPT na escola, que atua de uma forma diferente, assim, não para esse caso concreto, mas a gente sabe que isso é um problema de conscientização da sociedade. Então, o que é o MPT na escola? Um projeto que hoje está no país inteiro, que tem cartilhas, que envolve a sociedade, que leva essa questão do trabalho infantil para o colégio, para as escolas, para, através das crianças, formar uma geração, formar a conscientização também dos pais para o programa do trabalho infantil. Então, vamos lá, vamos seguindo. Falei que era muita coisa, hein, gente? Trabalho infantil, aquaviário, meio ambiente, eu acho que basicamente é isso. Bom, vantagem e desvantagem de ser procurador do trabalho. Bom, a vantagem é fazer coisas legais, poder ser útil à sociedade, numa rotina. Os casos são sempre diferentes. Por exemplo, vocês já tinham ouvido falar em assédio eleitoral até um tempo atrás? Ninguém tinha ouvido falar. Mas eu fiquei de plantão e foi um prazer no dia das eleições para combater o assédio eleitoral. E tinha algumas denúncias de assédio eleitoral. A maioria, quando a gente ouviu as empresas, elas resolveram, porque tinha toda aquela coisa, né, de atuação do Ministério Público e tudo. Mas tinha denúncias que os trabalhadores não podiam sair da empresa para votar sem ter razão para isso, sem ter necessidade de serviço, ou estavam sendo coagidos a votar em candidato A, B. Aqui não vai preferência para candidato nenhum, mas foi uma questão nova que a gente trabalhou. Então, não é uma rotina, é uma vantagem. Poder fazer uma coisa legal, ser útil. Total independência para atuar. Total. Interna e externa. Externa, político, ninguém, até hoje, há muito tempo, até hoje nunca tive. Interna também. Olha, entre os procuradores do trabalho não é hierarquia. Eu sou coordenador aqui de PTM, mas a minha colega não está subordinada a mim, é apenas uma função administrativa. É uma função administrativa porque alguém tem que responder pelo expediente. Então, assim, entre os procuradores não há hierarquia. E a gente tem independência para dar um parecer, para se manifestar como quer, como a consciência manda, né? Outra vantagem, os critérios de lotação e remoção. Bom, a nossa instituição, por ser Ministério Público da União, ela é nacional. Então, como funciona? Você faz o concurso. Então, já pela sua classificação, você vai escolher a vaga. Então, se você é bem classificado, você escolhe primeiro. Se você é mal classificado, você fica atrás. Nada a reclamar, é justo. E na hora da remoção, a mesma coisa. Então, vai girando. Quando abre um concurso, o pessoal que vai entrar no concurso novo tem que esperar a remoção dos antigos. E aí, um dia você chega onde você quer, mesmo sendo uma instituição nacional. Então, os critérios de lotação e remoção são a grande vantagem. A remuneração é excelente, porque você vai trabalhar com colegas idealistas. Os colegas são todos, é raro ter alguma situação assim, são todos parceiros, todos pensam igual a você, todos querem fazer, ver funcionar, ver o negócio funcionar. Você tem muito serviço, mas você tem uma certa liberdade de horário, porque você trabalha em teletrabalho, tem os compromissos todos, mas você vai administrando. Atualmente, a nossa procuradoria ela está com expediente físico suspenso, porque nós vamos inaugurar uma nova sede. Aí, eu estou trabalhando em casa. Mas, se eu quiser um dia, ou até faço muito isso,
não ir na procuradoria, trabalhar em casa o dia inteiro, porque rende mais, eu fico o dia inteiro no sistema, né? Vou falar até uma desvantagem, né? Agora, adiantando dentro das vantagens. Isso aí, ninguém nem precisaria controlar, porque tem um volume bom de serviço e é como se alguém controlasse, porque as denúncias chegam até no feriado. O que você não faz no feriado, faz depois. Então, assim, isso é justo você ter essa liberdade. E tem uma vantagem antiga que ficou na lei, que estão querendo tirar, mas é uma coisa boa, porque o pessoal usa para dar um reforço no subsídio, que tem 2 meses de férias por ano, aí o pessoal costuma vender. Então, assim, são essas vantagens que eu lembro aqui por enquanto. Desvantagens. Hoje em dia, quando eu entrei, não tinha, mas hoje tem muita, vamos dizer, cobrança, não cobrança de pressão, mas tem algumas metas, não tanto quanto no judiciário, não, tá, gente? Não tem. É, mas corregedoria, tem controle de instância superior, tem essas coisas. Não que precise, mas vamos dizer, é muita coisa para você se preocupar. Tem outros órgãos que não tem, né? Se você vai ser, por exemplo, procurador, tipo advogado, eu acho que não deve ter uma corregedoria lá para ficar fiscalizando tudo. A gente tem uma corregedoria que, assim, não dá problema para ninguém, mas pergunta tudo, vê tudo. Eu demorei uma semana aqui para preencher o relatório da coisa, mas preenchi bem preenchido. Pouco número de procuradores ainda. Por exemplo, eu vou falar para vocês. Olha, eu tenho até que ler que são 13 municípios aqui na minha PTM e somos em 2. 13 municípios. Então, assim, 2 procuradores. Aí a gente quer mudar o mundo, aí não dá conta, mas a gente está tentando. O excesso de responsabilidade, às vezes isso pesa, né? Às vezes isso pesa. Porque com esses promos aí, o que acontece? Você vai na praia no final de semana e você vê muita coisa triste. Aí eu vou na praia no final de semana, eu vejo lá aqueles vendedores ambulantes, sem proteção, filtro solar. Vejo gente catando latinha, uma miséria, aqui em Cabo Frio, uma miséria. Aí você acaba achando, você sabe que tem órgãos públicos para resolver isso. Mas você acaba achando um pouco que é responsabilidade sua, né? Aí o que eu estou fazendo? Conheci um pessoal que é super proativo. A gente está junto com a Universidade Federal. Nós já estamos fazendo um projeto para tentar dar um apoio a esse pessoal que está na praia. Vou usar o Ministério Público, a força, né? O nome, na verdade é o nome do Ministério Público. Já estamos fazendo um trabalho com os pescadores, né? Que é um número menor, para tentar conseguir filtro solar, conscientização para esses trabalhadores sei lá, camisa de lycra, alguma coisa. É unir, tentar, mas o mais difícil é o quê? Criatividade a gente tem, o pessoal do Ministério Público é bem criativo. É você, vamos dizer assim, ter elementos técnicos para fazer os projetos, mas aí o pessoal já está fazendo lá da universidade. E os catadores também é outro problema sério que a gente aí eu vou ter que pegar a atuação de outros colegas para fazer, mas assim, esse excesso de responsabilidade é uma coisa que você tem que trabalhar, né? Se cobrar pelo problema da sociedade, né? Eu conversei com o pessoal da saúde sobre essa questão do pessoal na praia pegando sol. Eles falaram que o índice de câncer de pele aqui é alto, mas eles percebem, mas não tem estatísticas confiáveis, mas percebem no dia a dia. Então a gente vai procurar um município para cobrar do município para fazer essas estatísticas, aí vai ter que conversar com os médicos, então a gente vai fazer um plano para isso. E para quem quer advogar, não dá para advogar, né? Bom, como que eu cheguei? Como que eu cheguei no MPT? Eu fiz concurso para funcionário, servidor do TRT, ainda estava na faculdade.
mas era nível médio. Na época ganhava bem. Eram 10 salários mínimos, ó, servidor de nível médio, professor, sem gratificação, ganhava 10 salários mínimos líquido. 10 salários mínimos líquidos. Aí eu fiz concurso, estava na faculdade, foi difícil, hein? Estudar e trabalhar. O TRT era novo, abriu, foi em 88, desmembrou do TRT do Rio. Lá dentro, eu tive a oportunidade de exercer todas as gratificações, funções gratificadas da menor para maior. Aí fica a dica aí para vocês. Dizem que no serviço público não tem oportunidade, mas eu tive lá. Exerci todas as funções gratificadas da menor para maior, me formei enquanto estava lá. Houve um episódio engraçado que eu no carrinho velho, para poder ir para a faculdade à noite para dar tempo. Aí meu carro quebra na terceira ponte em Vitória. Para um carro oficial naquela época, um Opala enorme. A presidente do tribunal querendo me dar socorro. Eu falei, meu Deus, que mico. Mas não precisou, não. O pessoal da ponte me revocou. Mas então, exerci todas as funções gratificadas da menor para maior. Tive uma boa prática lá. Isso me ajudou bastante, né, para os outros concursos. No início, eu queria estudar direito penal, professor. Eu queria estudar direito penal. Queria estudar direito penal. Mas como eu trabalhava no TRT, a gente juntou na faculdade uma turma, pegou um professor que era do MP estadual, muito bom, e ele dava aula para gente de direito penal. Eu gostava. Mas eu trabalhava no TRT, eu falei, não adianta. Comecei a precisar do direito trabalho lá dentro. Falei, vou ter que ir para o direito trabalho, que ninguém gosta na faculdade. Aí fui para o direito trabalho. Me deu uma boa prática, ajudou nas provas práticas do concurso, mas prática não é tudo, né? Você tem que estudar também. Então, aí eu fiquei lá, eu vi os pareceres dos procuradores, adorava, porque ajudava pra caramba. Aí eu cheguei a ser assessor desembargador, ficou uma coisa bem estável, porque eu acostumei com um salário melhor, mas o desembargador mudava, e eu não sabia se ia ficar. Era o cargo em comissão maior do tribunal, bem visado. Teve um que chegou, mudanças serão feitas. Eu falei, meu Deus, vou ser o primeiro a rodar. Só que era muito processo, né? Era muito processo. Ele tinha gente para botar, mas não, como é que se diz? Não ia dar conta, né? Eu fiquei 2 anos com ele saiu, fiquei com outro. Aí eu vi que eu tinha que ir para outro lugar, né? Aí fiz concurso para procurador do INSS, fiquei 2 anos, aí fiz para procurador do trabalho. Na época eu trabalhava à tarde na procuradoria do INSS e estudava de manhã na biblioteca da Cândido Mendes, lá em Friburgo. Chegava cedinho, na hora que elas abriam a biblioteca, eu estava lá esperando. Era silencioso, biblioteca boazinha, levava meus livros e ficava lá quietinho estudando. De tarde ia trabalhar. Quando tinha tempo, eu ficava lendo sempre as coisas em casa, sempre gostei de ler. Não tinha curso, não tinha nada para fazer. E aí foi. Qual é a lição assim que seria aí para quem deseja fazer esse ou outro concurso? A prática ajuda, é boa, vai ajudar na hora de uma prova discursiva, é uma das fases aqui do concurso do MPT. Eu lembro que eu, como procurador do INSS, eu respondia muito mandado de segurança. E caiu uma hipótese de mandado de segurança. Não era na prova do MPT, mas não era para responder. Era para você inventar uma hipótese e que um membro do MPT sofresse um mandado de segurança. Olha só, até hoje eu nunca peguei isso na vida prática. Mas eu já respondia e eu tinha lido a revista do MPT, que é uma indicação aí para vocês, muito boa. Depois, se vocês me lembrarem, eu passo o link para vocês. Eu já tinha lido essa hipótese, então eu juntei uma coisa com a outra. Então, a prática é muito importante, a prática com horas de estudo, né? Então, foi assim o concurso, o meu concurso. O concurso em si é
concurso de provas e títulos. Tem que ter 3 anos de atividade jurídica. Eu dei uma olhada no edital hoje para não falar besteira. Eu achei bem amplo, porque na minha época era bem restrito. Você pode fazer até um curso de pós-graduação, desde que seja pelo MEC, com prova, ou 5 atos privativos de advogado, né? Se for servidor público, é cargo que use os conhecimentos jurídicos. Mas são 4 provas. É uma objetiva, uma discursiva, uma prática e uma oral. E é assim, cada prova, tirando a oral, ela é eliminatória e classificatória. E você tem que tirar 50% em todas elas. E na primeira prova, cada 3 erradas anula uma certa. Né? Vamos ver as matérias que caem. Aí são aquelas matérias: constitucional, administrativo, coletivo do trabalho, direitos humanos, internacional. As matérias que caem na primeira e na segunda, na segunda e na terceira fase, como é que eu vou explicar? Vou de trás para frente. Penal, internacional e previdenciário só cai na primeira prova. Então, vou falar quais caem todos: constitucional, direitos humanos, individual do trabalho, coletivo do trabalho, ambiental do trabalho, processual do trabalho, regime jurídico do Ministério Público, administrativo, civil, direito de empresa e processual civil. Então, assim, tem que estudar, como vocês sabem, estudar tudo hoje em dia, voltado para a área de direito do trabalho. Prerrogativas do Ministério Público, né? Inamovibilidade, vitaliciedade, irredutibilidade de subsídio, tem porte de arma, mas não é bom andar com arma. Não, como meu pai dizia, vira arma de bandido, o bandido pega para assaltar ou para te matar. Uma coisa que a gente sempre lutou, que no início não tinha na Justiça do Trabalho, que a lei complementar garante, assentar o mesmo plano e à direita do juiz, porque é uma coisa que no mundo jurídico tem muita vaidade, mas não é por vaidade, não, é porque a gente está ali representando a sociedade, né? O Ministério Público, ele não é advogado de ninguém, ele representa a sociedade, né? Mas hoje é respeitado. Tratamento de Vossa Excelência, uma questão de respeito. Quando preso, comunicação ao Procurador-Geral do Trabalho. Mas hoje em dia teve uma desvantagem, até que eu não falei. Em função dessa desvantagem, a melhor assim nem tem problema. A desvantagem, acho que eu não falei, é a exposição, excesso de exposição da vida pessoal, né? Como é que se diz? Como é que eu vou dizer? Você perde um pouco a sua vida pessoal em função do cargo, né? Assim, tem colegas meus que não tem Instagram, botam uma bolinha lá, vê tudo meu e não curtem nada, tem receio disso, receio daquilo. Então, assim, imagina se alguém que quer aparecer prende um membro do Ministério Público. Ele vai ter uma pena maior do que todo mundo. Vai ter a mídia, vai crucificar. Então, não, a mídia vai crucificar, vai ser... Então, é melhor você nem ser preso. Nem ser preso, nem ter problema. Eles dão muito suporte para a gente, muito mesmo. O Ministério Público da União tem a Escola Superior do Ministério Público da União. Dá muito suporte. É muito interessante para vocês conhecerem, se vocês não conhecem ainda. Ela é destinada à qualificação dos membros e dos servidores. Lá tem cursos de mestrado, tem curso de especialização, curso online. Por um sistema de sorteio, que a verba agora é pequena, já chegou a época até que eles pagavam a passagem da gente para ir a Brasília fazer um curso presencial. Então, assim, tinha época que até diária para fazer curso tinha. Em função desse excesso de serviço, eu estou aí um ano, acho que sem fazer curso, eu acho até que eu já tenho direito a não entrar, a ter preferência em relação a esse sorteio. Outro dia teve um que eu quis fazer muito interessante. Era assim, eles pegam os especialistas, tipo, da Justiça e do Ministério Público. Tem um banco de currículos lá. Aí seleciona os melhores.
e escolhe matérias dentro da nossa área. Então, o curso era assim, como achar bens de pessoas na execução. E o sujeito, ele era um juiz que era professor e especialista em informática, e juiz da área de execução. Então, assim, o curso é excelente, bem voltado para a nossa área. Então, a Escola Superior do Ministério Público da União tem esses cursos, tem convênios com universidade estrangeira, Portugal, da língua inglesa tem menos, muito Portugal, e tem o boletim científico também, então investe muito. E tem cursos abertos também até acho que de processo civil para público externo. E são cursos até que não tem dia e hora para terminar, não. Vamos lá. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho também tem a revista dela, faz convênios com entidades e universidades do exterior para a gente fazer curso. Eu cheguei a começar um mestrado no exterior, fiz na Pablo Olavide, na Espanha. Era em Direitos Humanos. E era muito legal. Fiz pela NPT na época, era sempre presencial. Só que eles vinham no Brasil das aulas. Mas aí o que aconteceu? O diretor do mestrado, Joaquim Herrera, ele faleceu. Aí eu fiquei sem norte, o curso ficou desorganizado, porque era da Espanha, né? Aí eu acabei que eu não tive como defender a tese, só faltou a tese. Então, nós temos também o Centro de Estudos Jurídicos aqui da Procuradoria do Rio. Bom, então eles dão muito suporte para a gente. Importância social. Bom, o MPT é imparcial, né? Ele é a voz da sociedade. Tem os canais de denúncia todos. Responde. É cobrado, então a gente tem que ser rápido aqui no MPT do trabalho. Então, assim, a gente tem uma importância social muito grande. O MPT do trabalho, ele é o único no mundo na área especializado na área de direito do trabalho. Uma vez eu estava em Brasília, um representante da Organização Internacional do Trabalho estava lá elogiando a gente em um curso. Assim, sem ter nenhuma necessidade. Falando dessa atuação no combate ao trabalho escravo. Eu já fui em Friburgo, mas tem colegas meus que dormem na rede, são da Força Tarefa de Combate ao Trabalho Escravo, dormem na rede no Pará quando tem que ir para lá. E é um trabalho muito organizado. Eu já saí em inspeção em Friburgo, sendo procurador de Friburgo. O troço era tão sigiloso que eu não sabia nem para onde eu ia. Então, assim, tem uma importância social muito grande. Essas mediações, uma só, 3 mil empregados, né? Sendo a voz da sociedade, eu acho que o trabalho nosso é muito importante. Então, eu vou encerrar contando aqui uma coisa que aconteceu comigo quando eu entrei no MPT. Eles botam a gente para fazer tipo um rodízio em todas as áreas para a gente conhecer. Então, vai o novinho lá fazer uma sessão no tribunal de toga. Gente, e tem aquela coisa toda, né? Aquela época, hoje tem menos. Juizite, procuradorite. Tinha juiz que não gostava de procurador, porque procuradores podem sair de ser procuradores para ser desembargador direto pelo quinto. Você imagina na carreira dele se eu chegasse lá. Mas tinha, hoje não tem mais não. Aí eu vou fazer uma sessão lá novinho, sento. O desembargador decano do tribunal, mais antigo do tribunal, vem todo orgulhoso para mim falar: olha, sabe como eu comecei? Aí eu falei: hã? Todo quietinho, né? Começou. Sabe como eu comecei? Eu fui estagiário do Ministério Público do Trabalho. Todo orgulhoso, o desembargador decano do TRT. Aí eu falei: pô, já gostava dessa instituição. O próprio desembargador do tribunal está falando tão orgulhoso que começou lá, e hoje eu vejo, até o nosso estágio, ele tem concurso. Então, assim, tem coisas que a gente faz para dar o exemplo, né? Tem concurso para estágio. Eu não falei aqui no nosso concurso, tem cota para tudo.
Agora, vai ter uma cota até para trans. É uma questão polêmica, mas se a gente defende o direito deles não serem discriminados, então eles entendem, e a maioria que entende que tem que dar o exemplo na casa. Então, assim, a instituição tem uma importância social muito grande. Bom, não sei se deu para ver que eu estou meio apaixonado mesmo. Acabei, pronto. Agradeço, Fernando, pela exposição e pela vibração, né? Esse tempo que você tem na instituição é sempre salutar que o membro de qualquer órgão ele tem amor à atividade que ele exerce, que ele vai desempenhar essa atividade com mais eloquência, vai procurar atingir o objetivo com uma maior qualidade. Meus parabéns. Obrigado. Letícia está aqui. Letícia, a Juliana também está aí, voltou, né? Voltou. Temos perguntas? Temos indagações? Fala. Temos indagações, Letícia, o Juliano? Por enquanto, não. Só tem bastante elogio, o pessoal falando que não sabia muito, né, sobre a área da Procuradoria, que esclareceu bastante. Não é o objetivo. Tem uns projetos também que eu não falei. Então fale, Fernando. Por exemplo, na área de promo, que é muita novidade. A gente está descobrindo, somos muito inventivos, está descobrindo áreas novas. Aí tem esses promos. Aí tem, depois vocês olham no Instagram, saúde e segurança nas escolas. Então o MPT está conscientizando da importância da saúde e segurança através do ambiente escolar. Está indo no ambiente escolar para conscientizar. Aí tem a CIPA nas escolas. E por aí vai. Um colega lá na PGT tem como é que ele fez? A gente resgata as pessoas do trabalho escravo. Aí começou a perceber que eram sempre as mesmas pessoas que voltavam. Você resgatava um sujeito no Pará, depois resgatava no Amazonas, resgatava... vai ficar fazendo operação para resgatar as mesmas pessoas? Aí começamos a fazer projeto para qualificar essas pessoas e dar empoderamento para eles. Então, assim, aí tem um que é tipo uma confecção que as pessoas vão lá para a universidade, fazem o curso e aprendem, de mulheres que têm que ser empoderadas, tem outro aqui no Rio de trabalhadores, e por aí vai a criatividade, mas é muita coisa diferente. Certo. Então, não temos pergunta, Letícia? Professora, eu estou entrando aqui agora, mas pelo que eu vi, não. Certo. Deixa eu fazer a propagandinha aqui, ó. Ver se está visível, é que a minha iluminação está ruim. Isso aqui... Levanta um pouquinho só para a gente ver. Isso. Esse aqui é o livro, produto, né, do ano passado, da nossa atividade, do nosso grupo, nesse projeto de extensão. Conseguimos montar 16 palestras, né? A resenha dessas palestras, explicando várias e várias atividades do operador de direito nas diversas áreas, e foi publicado para orgulho da gente. E os autores são nossos extensionistas nesse trabalho. E o objetivo primário é fazer a difusão, porque a gente não ganha dinheiro com o livro, mas o objetivo primário é fazer essa difusão para que o discente ele tenha como é que se diz, um itinerário para que ele possa escolher. Porque, por vezes, a gente fica restrito a determinadas áreas, determinadas profissões, né, do operador de direito, mas existem outras que dão uma satisfação pessoal, uma satisfação pessoal, o pessoal não tem tanto idiosincrasias, que ele possa fluir na vida, e, em contrapartida, também tem um salário razoável para sobreviver e não ter preocupação. Então, esse é o objetivo aqui do nosso projeto, e nós conseguimos esse fruto aqui com o apoio dos nossos extensionistas, e é muito bom, muito salutar para a própria
instituição, né? E para quem patrocinou a gente, né? Que é a ProEx, que ela que mantém a bolsista e permite que nós tenhamos esses projetos de extensão. E o principal, que o nosso público-alvo se utilize, né, dessas informações. Eu até às vezes comento, quando eu fiz o FRJ, não tinha nada disso. Tu terminava a faculdade, pum, caía da rua, para onde eu vou? Igual o cachorro que cai da mudança, no carro de mudança. Tu não sabe para onde tu vai. Então, hoje em dia, com a difusão da internet, com o conhecimento, fica mais fácil essa alcançar vários e vários objetivos. E a propositura do nosso projeto é tornar mais fácil aqui nas palestras, e depois isso vai para o YouTube, e na produção literária para alcançar o maior número de pessoas. Esse é o nosso propósito aqui. E você contribuindo também hoje com a sua, com o seu dinamismo, com a sua força de vontade, tempo, já 2 décadas, atuando, e ainda tem a vibração, né? E sempre disposto a atender o público-alvo. Porque quando eu trabalhava em uma outra área, eu falava para o pessoal que trabalhava comigo, quem paga o nosso salário é o público. Então, você tem que atender direito o público e da melhor forma possível. Eu acho que o funcionário público tem esse objetivo primário, é atender a quem paga, e atender direito e com qualidade. Sim. Parabéns. Parabéns aí pela publicação, pelo projeto. Grande Calegari. Ainda está mudinho? Um pouco aí complicada a situação, mas dá para falar 2 palavras. Mengo. Ô, Davi, Fala, meu amigo. É uma satisfação ouvir um representante do Ministério Público, trabalho nisso, e nós vamos ter agora em novembro a doutora Cíntia, do Ministério Público Trabalho aqui com a gente, já tivemos João Carlos Teixeira. Sim, colegas. E nós vamos ter agora uma atuação do pessoal do MPT, que está resgatando o trabalho do escravo no Mato Grosso, junto com a Defensoria Pública da União, uma força-tarefa. E eu fui analista pelo MPT, né? MPU. Aí eu não pude tomar posse lá no Caxias do Sul. E aí fiquei no Tribunal do Trabalho, agora na UF. Mas uma coisa interessante de registrar para todos é que o Ministério Público do Trabalho ele tem uma vocação ele faz um sucedâneo da Defensoria Pública no sentido coletivo, porque uma das formas discriminatórias contra os trabalhadores é fragmentar a competência criminal e retirar do Ministério Público a titularidade da ação penal e da Justiça do Trabalho. Mas, mesmo assim, até o João Carlos Teixeira escreveu já há muito tempo atrás, escreveu muito sobre isso, sobre a ação penal, e muitos procuradores escreveram sobre isso, avocando essa tese importantíssima da titularidade da ação penal, porque ele tem conhecimento da matéria. Ele tem conhecimento dos fatos. É ele que está no campo de ação, fazendo o resgate dos trabalhadores. Então, ele conhece a autoria e materialidade das circunstâncias. E quando vai isso para o Ministério Público Federal, às vezes tem que começar tudo de novo ou não vai para lugar nenhum. Então, é uma seletividade negativa. Então, o trabalho do Ministério Público do Trabalho, para quem tem uma vertente social, é muito importante, porque um dos problemas hoje, doutor, é que a Justiça do Trabalho tem pouca sensibilidade ainda para identificar nas repetições de lides individuais, lides coletivas, difusas, individuais homogêneas. E isso, quando o juiz percebe e comunica ao Ministério Público do Trabalho, é aberto procedimento de verificação preliminar, audiências
públicas, até chegar no nosso civil público, e muitas vezes se resolve com TAC. Então, para os estudantes que não tenham assim, porque eu falei Ministério Público, às vezes se afasta por causa da noção criminal, não penal, muito embora seja a paixão do Davi. Mas é importante saber, porque quem não quer ir para o Ministério Público no sentido criminal, é um excelente campo de atuação social para o Ministério Público do Trabalho. Vou agregar um pouquinho esse entusiasmo que a gente tem com essa atuação institucional tão importante para a defesa desse sistema de microtutela coletiva, esse microsistema de tutela coletiva que ainda está praticamente engateando, seja no sentido normativo, seja no sentido da literatura jurídica. E o MPT tem lá uma seleção de artigos muito importantes de uma produção de observação crítica dessas realidades para robustecer cada vez mais a tese de conquistas de direito, não só no plano das relações individuais de trabalho, mas também nesse aspecto das relações coletivas. E a gente vê que a cada dia explode mais uma notícia de trabalhadores resgatados, as dezenas e as centenas. Isso é muito importante para a gente ressignificar as relações laborais e sociais no país. Parabéns ao senhor na pessoa do Ministério Público. Obrigado. Por inspirar os nossos estudantes aqui hoje. Obrigado. Essa questão de algumas atribuições ficarem conosco pela sensibilidade, não nossa, acho que até dos magistrados que atuam conosco, ela foi vista na questão das OCIPs. Isso era bem resolvido aqui na Justiça do Trabalho. Agora que não está mais na Justiça do Trabalho, fica mais difícil, né? Terceirização, essa questão toda. A questão da pulverização seria resolvido se o PJE acusasse. Se fosse no meu sistema aqui no MPT Digital, eu puxaria lá um filtro pelo nome da empresa, pelo CNPJ, mas o PJE poderia ser mais dinâmico nisso, né? E tem uma coisa muito interessante, assim, que é o que eu falei, não daria para falar tudo. As destinações que o MPT faz. A gente inventou isso também. A Lei de Ação Civil Pública fala que o produto do dano é para reconstituir o bem lesado. E antigamente ia para o FAT, era um fundo que não ficava no lugar, e não voltava para o trabalhador em nada. E o FAT financiava outras coisas e tinha desvio. Nós começamos a criar isso. Hoje até outros ministérios públicos fazem. Essas destinações elas voltam para a sociedade. E fica até melhor para a empresa. Tem vários exemplos, mas eu lembrei de um meu aqui. Eu tenho um caso aqui de uma empresa que no final do ano, véspera de recesso, queria resolver uma situação para vender um imóvel. E ela precisava vender esse imóvel e quis fazer um acordo com a gente, numa ação. E o valor era bem alto. Então, ela não tinha dinheiro, mas era uma construtora. O que ela vai fazer? Nessa hora de fazer um acordo, você não vai também fazer com que a pessoa doe uma coisa que é função social que ela não quer. Aí eu tive a ideia, processo de meio ambiente do trabalho, vamos fazer uma casa do meio ambiente do trabalho? A empresa, ela gostou da ideia, conversei com outra procuradora, vai fazer uma casa de conscientização quanto às questões do meio ambiente do trabalho, para receber alunos, receber trabalhadores, vai ter um auditório para fazer eventos, e vai destinar essa casa por 20 anos a esse uso. E para ela vai ficar melhor do que pagar a multa e resolver o problema dela. Então, assim, essas destinações também são uma prova aí de que o MPT está inventando, está fazendo, e não pode ser tolhido, como o professor falou, né? Não pode ser amordaçado. Mas é isso, gente. Desculpa aí pegar você.
Não, doutor Fernando, né? Desculpa não, a palestra foi ótima, todo mundo está elogiando aqui no formulário. Chegou uma pergunta. Calegari, eu posso fazer a pergunta e depois você fala? Chegou uma pergunta aqui, a pessoa colocou, na sua experiência, o estímulo à consensualidade na justiça do trabalho tem garantido a integralidade dos direitos dos trabalhadores? Olha, em direitos individuais, a gente atua pouco, né? Eu atuo mais em direitos coletivos. Quando chega aqui para mim a demanda pequena, a empresa não paga o fundo de garantia, a empresa... Eu não tenho condições de atuar porque eu já não dou conta desses coletivos todos. Então, eu também não teria uma ação contra uma empresa pequena. Então, assim, eu não acompanho esses casos todos na Justiça do Trabalho no dia a dia. Mas a minha posição, o que é? É que o trabalhador sempre quando vai para fazer um acordo, ele está com a corda no pescoço. Né? Ele está com a corda no pescoço. Mas, por outro lado, ele precisa receber logo. Então, o que seria ideal? Ter a possibilidade de fazer um acordo, mas ter uma justiça célere também. Porque aí o lado forte da relação não ia contar que o processo vai demorar né? Eu não sei se eu me fiz claro, né? Não vai ficar aquela coisa, ó, faz o acordo, senão você vai esperar anos, né? Teria que ser uma coisa mais equilibrada. Eu acho que deve ser estimulado, sim, mas num jogo de forças mais equilibrado. Por enquanto foi essa a pergunta que a gente teve. O professor Calegari quer falar? Não, eu tinha deixado o som ligado, desculpa aí. Outra coisa importante, pessoal, é que o Ministério Público do Trabalho tem coordenadorias especializadas por temas. Sim. Isso permite que você, diferentemente do magistrado, que às vezes, quase sempre, tem que se tornar quase que um generalista, porque dentro da área trabalhista tem vários temas complexos e acaba não sendo tão simples assim. Então, essas coordenadorias permitem ao procurador do trabalho verticalizar bastante o seu conhecimento, uma atuação muito eficiente. Então, meio ambiente, a condição da discriminação, da sindicalização, vários trabalho de menor. Essas coordenadoras do Ministério Público dialoga muito com a OIT no campo da aplicação de normas internacionais. Fora isso, outro instrumento importante, né, doutor, é o dano moral coletivo. Essa possibilidade do dano moral coletivo também, criação nossa através da jurisprudência. que é quase praticamente uma inovação do Ministério Público do Trabalho. Foi uma tese que começa lá pela década de 90, vai se desenvolvendo incipientemente e acaba sendo um paradigma para outras áreas do direito. Né? Então, é uma abertura aí para quem quiser atuar com essa visão transformadora de um estabelecimento social, muito importante. Eu gostaria de registrar isso também, esse papel importante do dano moral coletivo. Muito obrigado, Calegari. Meninas, Letícia, Juliana, mais alguma? Não tem mais não. Mas tem bastante elogio, igual a Letícia tinha falado. Então, como eu já falei, agradecer o nosso Fernando Pinot pela disponibilidade de horário, em repassar o seu conhecimento, a sua vibração, né, que é o principal, na atuação do órgão em que ele está há mais de 2 décadas. E ressaltando aquilo que eu já falei anteriormente, é muito salutar que aquele que abraça uma carreira, qualquer que seja, que ele o faça com denodo, que ele o faça da melhor forma possível. Porque vai fluir, vai angariar louros, vai progredir,
vai ter um espaço e um reconhecimento entre os próprios colegas. Isso é muito salutar, muito bom, e também massageia o ego, né? Ser reverenciado, né? Fulano e tal, fulano e tal. E é sempre bom você trabalhar e sair de lá e falar assim, fiz o meu melhor. Isso é uma coisa que eu recomendo a todo mundo em qualquer profissão. Se você faz bem feito, você tem um retorno muito bom. E esse é o nosso objetivo aqui. Vamos à nossa foto, Juliana? Antes, Fernando, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer também a oportunidade, dizer que foi muito bom. Nós é que agradecemos. Eu queria agradecer também por topar, por participar, foi muito bom. Vou tirar a foto aqui, então. Tirar a fotinha. Deixa eu confirmar se foi. Todo mundo de olho aberto? Hein, Juliana? Até demais o meu filho. Não. Foi. Tem que olhar isso, porque senão depois as meninas falam, eu não saí de olho aberto, vão repetir essa foto. Né? Elas olham o cabelo, isso sim.